Bom dia para todo mundo. A gente vai continuar fazendo exercício de áreas. Depois que a gente fizer essa sessão Enem de áreas, não sei se vai ser amanhã ou depois, a gente vai passar para polígonos, né? Para a gente fazer a revisão, fazer os exercícios de poliedros. E vamos aí trabalhar com exercícios também da maneira que cai no Enem. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu queria mostrar essa questão 2 aqui que a gente vai fazer junto. Não sei se muitos fizeram, mas ele fala assim, ó. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. E ele continua falando, o passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. O engenheiro fez a seguinte medição, esticando uma trena tangente ao chafariz, medindo uma distância entre os dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB. Igual a 16 centímetros. Então, se a gente olhar aqui no exercício aqui em cima, a gente tem, olha só, essa distância AB igual a 16 centímetros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio. Qual é o passeio? O passeio é a área de fora do chafariz aqui. E ele falou aqui, ó, em metro quadrado, a medida encontrada pelo engenheiro foi. Então, vamos lá. Eu quero calcular a área desses ao redor aqui. Eu fiz um esqueminha, e esse esqueminha me deu o seguinte. Olha só. Eu quero calcular essa área aqui de fora. Não está concêntrico aqui, e ele me deu essa distância aqui, que é igual a 16. Me deu essa distância que é igual a 16. Tá, se eu traçar o centro da circunferência aqui, fizer um raio aqui, eu acho algo interessante, ó. Olha só, tem um triângulo retângulo, certo? Aqui é o raio menor, aqui é o raio maior, e aqui, esse lado aqui, é 8. Porque se tudo é 16, isso aqui vale 8. Então, dessa figura aqui, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo retângulo com cateto igual a R, com um cateto igual a R, outro cateto igual a 8, e a hipotenusa igual ao Rzão. Certo? Como é que eu calculo essa área aqui, ó? Como é que eu calculo essa área que é a área do passeio que ele está querendo? Essa área aqui, eu calculando a área do maior, que seria πr² menos a área do menor, que seria πr². Se eu colocar o π em evidência, eu ficaria com r² menos r². Então, essa aqui é a área da coroa, que eu falo a área da coroa. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Vou calcular Pitágoras aqui para ver o que eu consigo achar. Se eu calcular Pitágoras, vai ficar r² é igual a r² mais 8². Se eu
passar esse Rzinho para o lado de cá, eu ficaria com Rzão quadrado menos Rzinho quadrado. Isso é igual a 8 ao quadrado, que é 64. Olha só. Rzão quadrado menos Rzinho quadrado é isso aqui. Olha só. Então, a minha área que eu estou procurando vai ser 64, que é isso aqui, vezes π. 64π. Tá, vamos lá. O que é πr quadrado? Πr quadrado é a área da circunferência. Πr quadrado é a área da circunferência. Como é que eu chego nessa área da circunferência? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho uma circunferência. A gente já achou a resposta da nossa questão, tá bom? Só estou fazendo. Aí vamos supor que a circunferência do centro aqui. Aí vamos supor que a gente pega essa circunferência e parte em vários pedacinhos. Vários setores aqui. Bem pequenininhos. Aí depois que a gente partir em vários setores, a gente vai abrir essa circunferência. Então quando eu abrir, ela vai ficar tipo assim, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Quanto menor os pedacinhos que eu partir, mais reto isso aqui vai ficar. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Vários pedacinhos de circunferência. Tipo, aí vai formar isso aqui, ó. Só que vai formar isso com vários pedacinhos aqui, ó. Se eu cortei essa circunferência e eu abrir, eu tenho que esse comprimento todo aqui, ó, vale o comprimento da circunferência, que a gente já calculou. O comprimento da circunferência é 2πr. Essa altura aqui, se a gente partir bem pequenininho esses pedacinhos de circunferência, quanto menor for, ele vai se aproximar do raio. Só que vai sobrar vários espacinhos vazios, não é? Então, se a gente pegar esse segmento, dividir por 2 e colocar um sobre o outro, eu vou ter a área disso aqui, não seria base vezes altura? Então, seria 2πr vezes r. Então, daria 2πr quadrado, não é isso? Como metade desses espaços vai ser preenchido e metade vai ser vazio, eu divido por 2. Quando eu divido por 2, eu vou ter πr quadrado. Só um momento, deixa eu ver uma demonstração. Ficou claro aí o porquê o πr ao quadrado? Que é a área da circunferência. Deixa eu só tentar colocar um negócio para vocês aqui. Enquanto isso, eu quero que vocês façam aí a questão 7. Questão 7 da sessão Enem, tá bom? Página 73. Eu sei que muitos já fizeram, que foi uma das questões aí de dúvidas, né? Olha só. Vou compartilhar um negócio aqui com vocês. Então,
A gente tem aí a circunferência completa, que é o πr ao quadrado. De área, né? Certo? Um πr quadrado que é de área. Se eu partir ela aí em 8 partes, eu vou ter isso aqui. Não forma uma área aproximada de um retângulo, certo? Quanto mais eu for dividindo essas áreas, eu vou aproximando mais de um retângulo. Então, quanto mais eu vou dividindo essas áreas, eu vou mais aproximando de um retângulo. Olha só como é que fica. Então, já se aproxima bem de um retângulo. Se eu particionar ainda mais, vai cada vez ficando mais próximo de um retângulo. É isso que eu tentei demonstrar no desenho, só que é difícil de conseguir demonstrar isso porque é feito em um computador, né? Olha só como é que vai cada vez se aproximando mais, fazendo pedaços cada vez menores. E se eu dividir isso em pedaços cada vez menores e abrir essa circunferência, você vai ver que vai formar exatamente um retângulo, né? Só que o comprimento da circunferência, a gente tem que é 2πr, né? Ó, a área da base vezes a altura. A base, aqui, a altura é o próprio raio. E a base vai ser πr. Por quê? Porque se esse lado e o lado de cima vai ser 2πr, né? Então eu tenho que vai ser metade da circunferência. Porque a outra metade está aqui na parte de cima. Então, ó, é aquela demonstração que a gente fez. Se eu tenho a base como 2πr, esse 2 simplifica com esse 2, fica só πr, né? E eu tenho πr vezes a altura, que é o r. Então fica πr quadrado. Beleza? Entenderam a demonstração aí para a área do círculo? Então, a gente já calculou inicialmente comprimento a gente tem que é 2πr, e a área agora a gente tem πr quadrado. Então vamos para a próxima questão. Próxima questão, a gente vai ter a questão questão 7, que eu falei com vocês. A gente fez a questão, não, questão 6, desculpa. Questão 6 é o seguinte. Ele fala assim: o proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos, com ângulo central igual a 60 graus. O raio R deve ser um número natural. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular, de dimensões 50 por 24. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor do que a área ocupada já existente. Considere 3 como aproximação para π, qual o maior valor possível para R. Ou seja, qual o máximo que eu tenho que ter de R aqui para que a área dessa piscina aqui não seja maior que essa área aqui. Como a gente vai fazer esse tipo de questão? Olha só. Então, a área de um círculo eu já sei. A área de um círculo é πr quadrado. Então, estou aqui agora na questão 6. E eu tenho esse setor circular. Se eu olhar bem, ó, esse ângulo, a área desse setor circular aqui, a área desse setor circular aqui, ó, vai ser proporcional ao ângulo de 60 graus. Aqui também tem 60 graus e aqui também tem 60 graus. 60 mais 60 mais 60, eu vou ter 180 graus no total. 180 graus é metade de uma circunferência.
Então, eu quero saber que a área de metade de uma circunferência tem que ser igual a essa área aqui. Já que a gente pegou essa interpretação, é isso que a gente vai procurar fazer no nosso exercício. Então, vamos lá. Eu tenho a área de metade da circunferência, ou seja, πr² dividido por 2, ela tem que ser menor ou igual à área da piscina. A área da piscina é 50 metros por 24. 50 vezes 24. Beleza. Para isso aqui ser menor que isso aqui, π ele mandou considerar como 3, então eu passo 2 para o lado de lá. Né? Vai ficar πr², 50 vezes 24 vezes 2. R² vai ser 50 vezes 24 vezes 2 dividido por π. Π é 3, ele mandou considerar na questão. Então, beleza, qual o resultado eu vou ter para essa equação? 2 vezes 50 dá 100, né? 100. 24 dividido por 3 dá 8. Então, R² tem que ser menor que isso aqui, né? Posso fazer que R teria que ser menor que a raiz quadrada de 100 vezes 8. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 8, 2 raiz de 2. Então, R tem que ser menor que esse valor aqui. 20 raiz de 2. Ele dá algum valor aproximado para a raiz de 2 na questão? Não dá. Né? Então, vamos lá. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 20 vezes 1,4. O R tem que ser menor que 28. 28 metros. Essa é a nossa alternativa. O R tem que ser menor que 28. Se a gente considerar que o raiz de 2 é maior que 1,4, né? Ou seja, é maior que isso, vai ser 28, alguma coisa. Não é isso? Então, o meu R, ele vai ter uma resposta aí. Vamos olhar as alternativas. 1, quanto que é a raiz de 2 exato? Só para a gente ter uma noção. 1,41. Então, fazendo aqui, olhando a nossa questão. Qual a alternativa que a gente vai ter? A gente vai ter aí, letra, o maior valor possível em R deve ser 28, né? Porque se a gente pegar aí, que ele não pode ser maior que 29, e o R aqui vai me dar um valor maior um pouquinho que 28, então a maior alternativa, 28, letra B. Vamos fazer a questão 8, 7 nessa mesma página. Questão 7, não sei se vocês já fizeram aí, mas ela fala o seguinte. Em uma empresa de telefonia celular, possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas serão substituídas por círculos de raio de 2 km, cuja circunferência tangenciam o ponto O, como mostra a figura. O ponto O indica a posição da nova antena. Em sua região de cobertura será um círculo novo, cuja circunferência tangenciará externamente as 2 circunferências das áreas de coberturas menores. Com a instalação da nova antena, a medida da
área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em. Então, eu quero saber o quanto que aumentou em relação ao restante, certo? Então, eu quero saber de vocês, já fizeram esse exercício? Responde aí para mim no chat. Então, temos aí na questão 7 duas antenas. Essas duas antenas, elas estão dentro de uma área de cobertura da nova antena que vai ser instalada. Então, eu vou fazer essa área da nova antena. Colocar aqui o ponto central. Então, é como se eu tivesse uma área de cobertura aqui, menor, e tivesse outra área de cobertura aqui, também menor. O ponto vai estar aqui. Ele falou que a área de cobertura, as antenas serão substituídas, tem raio de 2 km. Então, é isso que a gente vai fazer. Aí, ó. Aqui o raio é de 2 km. Então, se eu calcular a área de cobertura dessas duas antenas, então a área de cobertura dessas duas antenas seria πr² vezes 2, porque eu tenho duas antenas. Então, vamos calcular logo essa área para facilitar. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a área de cobertura era 8π km². Essa era a área de cobertura. Depois que aumentou, a nova área passou a ter um raio de 4 km. E se calcula como? πr². Então, a nova área foi πr, que é 4, 4 ao quadrado, 16. Então, a nova área passou a ter 16π km². 16 menos 8 dá 8π km². Então, quanto que aumentou? Foi aumentado em 8π km². Se a gente pegar aí nossa alternativa, a gente tem a alternativa A. Beleza? Dá para fazer mais outra questão aí. Essa questão é bem intuitiva, nossa última questão do dia, que é essa questão 8. Eu vou ler aqui com vocês. E as dúvidas que vocês tiverem, gente, mande no chat, vamos tentar fazer exercício. Pelo menos peguem o caderno de vocês, sentem aí na frente do computador, na frente do celular, pegue o caderno, pegue o livro e tente fazer, gente. Porque se vocês não dedicarem durante a aula, né, principalmente da aula de exercícios, fica difícil para a gente entender realmente a matéria. Olha só, o esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem a áreas restritivas. Então, deu aí as medidas, ele fala assim, ó, visando atender às orientações do Comitê da Federação Internacional de Basquete em 2010, que unificou as marcações de diversas ligas, foi prevista uma modificação dos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Então, mostra o esquema 2, tem aí o esquema 2 aqui embaixo. E ele fala, após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a 1. Então, ele quer saber a área aumentada por cada garrafão. Então, a gente precisa saber de dois princípios. O primeiro é calcular a área de um trapézio. E o segundo é calcular a área de um quadrado. E depois fazer a diferença entre eles, né? Vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem essa questão, 3 minutos. Aí, assim que acabar, eu resolvo que a gente finaliza a nossa aula. Então, vamos lá. No método tradicional, o que acontece? Você vai calcular essa área aqui, desse trapézio. Vai fazer base maior mais a base menor, vezes a altura, dividir por 2. E depois que você fizer isso, você vai subtrair dessa área aqui, que é esse vezes esse. Só que
eu acho uma maneira muito mais simples. Como a altura de ambos é a mesma, o que eu costumo fazer? Eu costumo, olha, como a altura é a mesma, eu pego essa área do trapézio, a gente tem aí 600 por 360, com uma altura de 580. O outro, a gente tem 490 vezes 580. Olha só como é que é bem prático. Temos essas duas áreas aí, certo? Como a altura é a mesma, eu posso só calcular a média do de cima. Por quê? Isso aqui mais isso vai me dar 960. 960, se eu dividir por 2, vai me dar 480. Então, esse 480 que eu vou multiplicaria com 580. Mas aqui eu vou multiplicar também. Então, não vai fazer diferença se eu multiplicar os dois. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os 490 menos os 480, isso vai me dar 10. Então, seria 10 metros de diferença que multiplica com 580. Isso me dá 5.800 metros. Ou, qual a unidade que está lá? Centímetros quadrados. Então, aí a gente já tem nossa alternativa A. Bem simples de resolver, não é? Então, a gente vai buscar resolver essas questões, gente, procurando a maneira mais simples de estar observando a questão, onde a gente faça menos conta. Porque no Enem, ele vai te dar todos os números bonitinhos lá para você fazer um monte de conta. E não é isso a proposta do Enem. A proposta do Enem é que você pense para fazer de maneira mais prática. Né? Porque você vai conseguir fazer todas as contas e vai chegar ao mesmo resultado. Só que na prova do Enem, como são muitas questões, a gente acaba perdendo muito tempo. Beleza? Por hoje a aula é só. Então, até amanhã e continue fazendo exercício, gente. Termine de fazer essa sessão Enem, me mande as dúvidas na aula de amanhã para a gente estar resolvendo, senão a gente vai para poliedro e continua resolvendo nossa aula de poliedros, tá bom? Falou, beijão.